Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Polly e hoje nós vamos falar do nosso último vídeo de anatomia do sistema respiratório. Finalmente chegamos em pulmões e pleuras, não é mesmo? Mas antes, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. E me segue no Instagram, porque lá eu posto muita coisa legal. E antes de tudo, eu já deixei os links dos vídeos anteriores na descrição para que você possa ver antes de assistir esse, tá bom? Então, vem comigo! Nós chegamos à nossa última aula de sistema respiratório e nós falamos de vários assuntos. Nós falamos da cavidade nasal e do nariz, da faringe, da laringe, da traqueia, dos brônquios principais, lobares e segmentares, dos bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e sacos alveolares. Então, nós falamos de todo o trajeto do ar até chegar nos alvéolos, mas nós não falamos ainda dos pulmões e da estrutura que reveste esses pulmões. Então, vamos começar falando dela, da pleura. A pleura vai revestir e proteger os pulmões, além de permitir a movimentação dos pulmões sem atrito, porque a pleura possui dois folhetos, um visceral, que é aderido ao pulmão, e um parietal, que é aderido à parede torácica. E entre elas nós temos uma cavidade com líquido pleural, que permite com que esse pulmão se movimente sem gerar nenhum atrito. Além disso, essa cavidade pleural possui pressão negativa e tem a função de basicamente sugar os pulmões para que eles sejam mantidos abertos mesmo durante a expiração. Então, aqui nós temos a nossa pleura. A pleura visceral, ela fica com a superfície brilhante, né? Ela possui uma superfície brilhante. Ela é aderida a toda a superfície pulmonar, inclusive nas fissuras. E no hilo pulmonar, ela é contínua com a pleura parietal, que nós conseguimos ver aqui. E a pleura parietal, ela possui uma parte costal, uma parte mediastinal, uma parte diafragmática, além de uma cúpula, tá? Então, aqui na parte mediastinal é o local onde ela reflete. Então, aqui nós temos a pleura visceral refletindo, formando a pleura parietal. E entre elas ficando uma cavidade chamada cavidade pleural, onde tem o líquido pleural, que é um espaço capilar, ele é muito pequenininho, exceto quando uma pessoa tem, por exemplo, um derrame pleural, esse espaço aumenta de tamanho e prejudica, então, com que o pulmão se expanda. Essa pleura parietal, ela vai ter essa cavidade, como tem algumas partes que possuem um espaço um pouco maior, é chamado de recesso. E nós temos esse recesso aqui, que é o recesso costodiafragmático, tá bom? Que é o mais conhecido deles. Temos outros recessos, como os costomediastinais, porém eles não são muito bem visíveis, tá bom? E aqui, só para mostrar para vocês que a pleura visceral, ela reveste inclusive as fissuras pulmonares. Os pulmões, eles possuem a função de respiração, de captar o oxigênio e liberar o CO2. Então, é importantíssimo porque o nosso organismo, ele depende de oxigênio para fazer todo o seu metabolismo. E o metabolismo gera um produto que é chamado CO2, que precisa então ser eliminado. Aqui nós temos um pulmão direito. Por que eu sei que esse é o pulmão direito? Porque ele possui um lobo superior, um médio e um inferior. E como nós falamos dos brônquios lobares, o pulmão direito tem 3 lobos e o pulmão esquerdo tem 2 lobos, um superior e um inferior. Sendo que o pulmão direito possui 3 lobos divididos por uma fissura horizontal, que é essa daqui, e uma fissura oblíqua. E o pulmão esquerdo somente dividido pela fissura oblíqua, tá bom? Mas todos os pulmões possuem um ápice, uma base,
uma face mediastinal, uma face costal e também possui bordas, uma borda anterior, uma borda posterior e uma borda inferior, tá bom? Então, todos os pulmões possuem essas estruturas. E aqui eu coloquei só um macete para vocês de BAV e ABV. BAV é para o pulmão direito, porque é brônquio, artéria e veia. E ABV é artéria, brônquio e veia, que é a posição de superior para inferior das estruturas da raiz do pulmão, tá bom? Então, aqui nós podemos ver que a pleura visceral, ela se reflete no hilo pulmonar para formar a pleura parietal e também forma aqui inferiormente um ligamento chamado ligamento pulmonar. Aqui nós temos o pulmão direito, dividido então em lobo superior, médio e inferior, pela fissura horizontal e fissura oblíqua. Aqui só um pulmão in situ para vocês verem o ligamento pulmonar. E o pulmão, ele possui impressões, que são, depois que eles são tirados do corpo humano e fixados, eles ficam com alguns relevos. Relevos por conta de estruturas que estavam próximas a ele. Por exemplo, se você está mexendo com uma massinha e aperta sua mão, a massinha vai ficar com a marca dos seus dedos. É a mesma coisa o pulmão e as estruturas. Então, no pulmão direito, nós vamos ter principalmente a impressão do esôfago e da veia cava superior, além de outras impressões, porém as principais são essas. As outras nós podemos ver aqui, que é a impressão da veia ázigos, da veia cava inferior, da veia subclávia e da artéria subclávia, ok? E da veia também braquicefálica, além da impressão da primeira costela, que também fica na face costal. No pulmão, aqui ainda o pulmão direito, para mostrar para vocês o lobo superior, médio e inferior, divididos pela fissura horizontal e pela fissura oblíqua. E aqui o BAV, brônquio, artéria e veias, tá bom? No pulmão esquerdo, nós temos uma fissura oblíqua, dividindo ele em lobo superior e inferior, sendo que as impressões que ele possui é uma menor do esôfago, tem uma impressão muito grande, muito marcada da aorta descendente, tá? E começo do arco aórtico, além de outras menores, né? Como da veia braquicefálica, artéria braquicefálica e primeira costela também. E aqui uma imagem real de um lobo superior e médio dividido pela fissura oblíqua e aqui o ABV, que é artéria, brônquio e veias. Eu não sei se vocês lembram, lá na aula passada nós vimos que temos brônquios segmentares e eu falei que é porque o pulmão ele também possui segmentos e os pulmões eles possuem vários segmentos. Então, nós temos aqui o pulmão direito. Por que eu sei que é direito? Porque ele tem duas fissuras, uma horizontal e uma oblíqua, separando em 3 lobos, superior, médio e inferior. Então, no lobo superior, nós temos 3 segmentos. Um segmento apical, aqui é uma visão medial, tá? E aqui é uma visão lateral. Então, nós temos um segmento apical, um segmento posterior e um segmento anterior. No lobo médio, nós vamos ter um segmento medial e um segmento lateral, tá? Aqui nós conseguimos ver o medial somente. No lobo inferior, nós temos um segmento superior, nós temos um segmento medial, um segmento posterior, um segmento basal lateral e basal anterior, ok? Então, nós temos esses segmentos do pulmão direito. No pulmão esquerdo, nós temos também basicamente os mesmos segmentos, porém alguns deles são unidos, como por exemplo, esse apical e posterior são unidos em ápico posterior. Aqui nós temos também um segmento anterior, um superior lingular e inferior lingular, que está na região da língula, que é formada pela impressão cardíaca, gerando uma
porção de pulmão anterior ao coração. Então, é a chamada língula. No lobo inferior, nós temos um segmento superior, um segmento basal, um segmento basal lateral, um segmento anterior e um basal medial. Beleza? Então, nós terminamos o pulmão, o sistema respiratório. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Já se inscreve no meu canal, curte esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, aperta o sininho para ligar as notificações e saber sempre que tiver um vídeo novo, tá bom? Te aguardo aqui nos meus próximos vídeos sobre outros sistemas e espero que vocês tenham gostado. Me sigam também no Instagram, porque lá eu posto vários conteúdos legais e eu deixei os links também dos vídeos anteriores aqui na descrição para vocês, tá? Muito obrigada, beijo!